Sempre fomos fascinados pela força bruta da natureza, e hoje vamos mergulhar num dos seus fenômenos mais impressionantes. E se Yellowstone, aquele belo parque nacional que todos adoramos, de repente decidisse lembrar-nos da sua verdadeira natureza? Estamos prestes a explorar um cenário que é simultaneamente aterrorizante e cientificamente intrigante. E se Yellowstone entrasse em erupção amanhã? Esta viagem pela ciência e especulação vai ser uma aventura e tanto. Yellowstone não é um parque nacional qualquer. Ele assenta em cima do que os cientistas chamam de supervulcão. Agora, imagine um vulcão, mas multiplique o seu tamanho e poder por cerca de 1000. É com isso que estamos a lidar aqui. O parque inteiro é essencialmente uma caldeira massiva, uma formação vulcânica criada pelo colapso do terreno após uma erupção gigantesca. Mas aqui está o ponto crucial. Este supervulcão ainda está ativo. É como um gigante adormecido, e o solo por baixo de Yellowstone está literalmente a inchar com magma. O calor deste reservatório subterrâneo é o que alimenta todos aqueles geysers e fontes termais famosos. É um lembrete constante de que há uma quantidade imensa de energia à espera de ser libertada. Ora, isto é muito interessante. Yellowstone tem um historial, e não é propriamente reconfortante. Nos últimos 2,1 milhões de anos, este supervulcão teve 3 erupções massivas. Estamos a falar de explosões que fazem parecer pequenas tudo o que os humanos alguma vez testemunharam. A mais recente foi há cerca de 640 mil anos, e ejetou material suficiente para cobrir uma área do tamanho do Texas com 1,5 metro de profundidade. Pensemos nisto por um segundo. Estas erupções foram tão massivas que literalmente moldaram a paisagem da América do Norte. Criaram caldeiras enormes, espalharam cinzas por continentes inteiros e provavelmente causaram mudanças climáticas significativas. É como a forma da Mãe Natureza de nos lembrar o quão pequenos somos no grande esquema das coisas. Muito bem. Então, o que faz um supervulcão funcionar? Tudo se resume ao que está a acontecer bem debaixo dos nossos pés. Ao contrário dos vulcões regulares, que têm uma única câmara de magma, os supervulcões como Yellowstone têm um sistema complexo de câmaras de magma interligadas. É como uma rede de reservatórios subterrâneos, todos cheios de rocha derretida. Estas câmaras são constantemente alimentadas pelo calor do núcleo da Terra. Com o tempo, a pressão acumula-se à medida que mais magma se acumula. A rocha circundante atua como a tampa de uma panela de pressão. Eventualmente, se a pressão for suficiente e as condições geológicas certas ocorrerem, essa tampa pode explodir numa erupção catastrófica. Podem estar a perguntar: como é que vigiamos algo que está a quilômetros de profundidade? Bem, é aí que entra a ciência espetacular. Yellowstone é um dos locais geológicos mais monitorizados do mundo. Os cientistas usam uma série de ferramentas de alta tecnologia para controlar o que está a acontecer debaixo da superfície. Há sismômetros para detectar terremotos, estações de GPS para medir a deformação do solo e sensores de gás para analisar os químicos libertados da Terra. Até usam dados de satélite para monitorizar mudanças na paisagem a partir do espaço. É como ter um médico a verificar constantemente os sinais vitais deste gigante adormecido. Todos estes dados ajudam os cientistas a compreender o comportamento normal do vulcão e poderiam dar-nos sinais de aviso caso uma erupção estivesse iminente. Então, vamos mergulhar no nosso cenário e se. Como seriam os primeiros momentos de uma erupção em Yellowstone? Bem, provavelmente não seria tão repentino como podem pensar. Nos dias ou até semanas antes da erupção, veríamos provavelmente um aumento significativo na atividade sísmica. O solo começaria a deformar-se mais rapidamente, possivelmente criando novas fissuras ou fazendo com que as existentes se alargassem. Depois, as coisas começariam a ficar muito intensas. Explosões de vapor começariam a ocorrer à medida que a água superaquecida se transformasse em vapor e irrompesse pelo solo.
Estas explosões ficariam progressivamente maiores, lançando rochas e cinzas para o ar. Finalmente, o evento principal começaria. Uma explosão massiva ocorreria à medida que a pressão na câmara de magma finalmente superasse a resistência da rocha sobrejacente. Seria algo que nunca vimos na história registrada. O impacto imediato da erupção seria absolutamente devastador. A área, num raio de 96 quilômetros do local da erupção, seria completamente aniquilada por fluxos piroclásticos. São correntes rápidas de gás quente e matéria vulcânica que podem atingir temperaturas de até 1000 graus Celsius e velocidades de até 480 km por hora. Tudo no seu caminho seria instantaneamente incinerado ou soterrado. Mas a destruição não pararia por aí. Um dos efeitos de maior alcance seria a queda de cinzas. A cinza vulcânica não é como a cinza da sua lareira. É composta por pequenos fragmentos afiados de rocha e vidro que podem ser incrivelmente prejudiciais. Esta cinza seria ejetada para a atmosfera e poderia espalhar-se por grande parte da América do Norte. Áreas num raio de 800 quilômetros poderiam ver vários centímetros a metros de acumulação de cinzas, enquanto uma fina camada de cinzas poderia potencialmente cobrir a maior parte do continente. Agora, vamos pensar no que toda esta cinza e devastação fariam à nossa infraestrutura. Não é um cenário bonito. As estradas tornar-se-iam intransitáveis, cobertas por cinzas escorregadias que, quando molhadas, se transformam numa substância tipo cimento. As viagens aéreas em grande parte da América do Norte e potencialmente até globalmente ficariam paralisadas. As partículas de cinza podem danificar gravemente os motores das aeronaves, tornando o voo extremamente perigoso. As redes elétricas provavelmente falhariam à medida que as cinzas se acumulassem nas linhas de energia, fazendo-as partir e entupindo transformadores e outros equipamentos elétricos. As estações de tratamento de água teriam dificuldades em lidar com fontes de água contaminadas por cinzas. As redes de comunicação poderiam ser interrompidas à medida que torres de telemóvel e satélites fossem afetados. Em essência, a erupção poderia potencialmente levar-nos de volta a um nível tecnológico pré-industrial nas áreas afetadas, pelo menos temporariamente. O custo humano de uma erupção dessas seria catastrófico. Na vizinhança imediata de Yellowstone, a sobrevivência seria quase impossível devido aos fluxos piroclásticos e à forte queda de cinzas. Mas mesmo a centenas de quilômetros de distância, a cinza representaria sérios riscos para a saúde. Quando inalada, a cinza vulcânica pode causar problemas respiratórios graves. Também pode irritar os olhos e a pele e contaminar os abastecimentos de água. Hospitais e serviços de emergência seriam sobrecarregados, lutando para funcionar com energia e recursos limitados, enquanto lidavam com um aumento de pacientes respiratórios. Evacuações em massa seriam provavelmente necessárias nas áreas mais afetadas, criando uma crise de refugiados dentro dos Estados Unidos. O impacto psicológico seria enorme, à medida que milhões de pessoas enfrentariam a perda de casas, meios de subsistência e entes queridos, bem como o choque de um desastre natural tão massivo. Um dos efeitos mais duradouros e abrangentes de uma erupção do Yellowstone seria o seu impacto na agricultura. A queda de cinzas devastaria as colheitas numa vasta área da América do Norte. Mesmo alguns centímetros de cinza podem tornar as terras agrícolas inutilizáveis durante anos. O gado também sofreria, seja por inalação direta de cinzas ou pela falta de fontes de alimento viáveis. Esta devastação agrícola não afetaria apenas a América do Norte. Os Estados Unidos são um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, particularmente de cereais. Uma queda súbita na produção alimentar dos Sequoia poderia desencadear uma crise alimentar global. Os preços dos alimentos disparariam, e os países que dependem fortemente das importações dos Inersier poderiam enfrentar escassez severa. Agora,
É aqui que as coisas ficam realmente interessantes do ponto de vista científico. Uma supererupção do Yellowstone teria impactos climáticos globais que poderiam durar anos. A enorme quantidade de cinzas e dióxido de enxofre ejetada para a atmosfera superior bloquearia uma quantidade significativa de luz solar. Isso poderia desencadear o que os cientistas chamam de inverno vulcânico. As temperaturas globais poderiam cair vários graus durante vários anos, encurtando drasticamente as estações de crescimento e agravando ainda mais a crise agrícola. Os efeitos de uma erupção do Yellowstone não parariam nas fronteiras dos Estados Unidos. Estaríamos a olhar para uma catástrofe global. A economia americana, uma das maiores do mundo, seria severamente afetada. Isso enviaria ondas de choque através dos mercados financeiros globais. O comércio internacional seria lançado no caos, uma vez que uma das maiores economias do mundo ficaria essencialmente inoperante. Outras nações teriam dificuldade em preencher o vazio econômico, potencialmente remodelando as estruturas de poder globais nas próximas décadas. O Yellowstone é conhecido pela sua vida selvagem, diversificada e ecossistemas únicos. Uma erupção seria absolutamente devastadora para estes. Muitas espécies, especialmente as únicas da área do Yellowstone, poderiam enfrentar a extinção. As famosas manadas de bisontes do Yellowstone, lobos e ursos cinzentos seriam particularmente vulneráveis. A natureza interligada dos ecossistemas significa que a perda de espécies-chave desencadearia efeitos em cascata em toda a cadeia alimentar. Os padrões de migração da vida selvagem em toda a América do Norte seriam severamente perturbados, afetando ecossistemas muito além da zona de erupção imediata. Então, depois de toda esta devastação, como seria a recuperação? Bem, seria um processo longo e lento. Nas áreas mais afetadas perto de Yellowstone, poderia levar décadas ou mesmo séculos para os ecossistemas recuperarem totalmente. A paisagem em si seria transformada, com novos lagos formados em depressões de crateras e fluxos de lava a criar novas características geológicas. A recuperação humana envolveria esforços massivos de reconstrução, provavelmente impulsionando inovações na construção, agricultura e tecnologias de restauração ambiental. A recuperação econômica exigiria uma cooperação internacional sem precedentes e poderia levar gerações para restaurar totalmente os níveis de prosperidade pré-erupção. É o seguinte, embora o cenário que exploramos seja bastante alucinante, a probabilidade real de uma supererupção de Yellowstone acontecer nas nossas vidas é incrivelmente pequena. A investigação atual sugere que provavelmente veríamos sinais de aviso décadas ou mesmo séculos antes. Mas estudar estas possibilidades ajuda-nos a compreender melhor o nosso planeta e a prepararmos-nos para outros desastres naturais mais prováveis. As técnicas de monitorização e as estratégias de preparação para desastres desenvolvidas para supervulcões ajudam-nos a prepararmos-nos para terremotos, tsunamis e outros perigos naturais. Por agora, Yellowstone continua a ser uma das maravilhas naturais mais bonitas e fascinantes do nosso planeta, a dormir em segurança debaixo dos nossos pés. Bem, pessoal, fizemos uma grande viagem hoje, explorando um dos fenômenos mais poderosos da natureza. Espero que esta imersão na ciência de Yellowstone os tenha deixado com um sentimento de admiração pelas incríveis forças do nosso planeta. Lembrem-se, conhecimento é poder, e compreender estes processos ajuda-nos a apreciar e proteger melhor o nosso mundo. Se acharam isto fascinante, carreguem no botão Gosto, subscrevam para mais ciência alucinante e digam-me nos comentários que outras maravilhas geológicas gostariam que explorássemos. Até a próxima! Mantenham-se curiosos e continuem a aprender.